Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo demonstrou interesse no atacante Lautaro Dias, do Cruzeiro, mas desistiu da negociação após o clube mineiro exigir 16 milhões de reais pelo jogador. O valor, considerado alto pela diretoria tricolor, inviabilizou o negócio, já que o atacante não era prioridade absoluta. O Cruzeiro adquiriu Lautaro Dias por milhões de dólares em 2024 e não pretende liberá-lo por menos do que investiu. O atacante, que não se firmou como titular sob o comando de Leonardo Jardim, tem contrato até 2028, mas o clube está aberto a vendê-lo para equilibrar as finanças. Com a negociação por Lautaro Dias descartada, o São Paulo voltou a sondar outros atacantes para reforçar o elenco. A prioridade é um jogador com perfil similar, mas que se encaixe no orçamento disponível. Nomes como Mariano Dias e Diego Costa, ambos sem clube, estão no radar. Enquanto o São Paulo busca outras opções, o Vitória formalizou proposta de empréstimo por Lautaro Dias, mas o Cruzeiro prefere uma venda definitiva. O atacante, que marcou apenas 4 gols em 40 jogos pela Raposa, ainda pode despertar interesse de outros times no Brasil ou no exterior. A diretoria tricolor deve acelerar as buscas por um atacante antes do fechamento da janela de transferências. O clube também monitora possíveis empréstimos ou jogadores sem custo de transferência, alinhando-se à realidade financeira atual. A saída de Lautaro Dias liberaria espaço e recursos para o Cruzeiro buscar um zagueiro canhoto, prioridade de Leonardo Jardim. O clube mineiro já sondou Vitor Gabriel, do Internacional, mas a negociação não avançou. Enquanto os tricolores aguardam novidades no mercado, a torcida do Cruzeiro espera que a possível venda de Lautaro Dias ajude a equilibrar as contas e traga reforços para as posições mais carentes do elenco, visando o Brasileirão Betano. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Como o Deliberativo aprovou o balanço financeiro do São Paulo no exercício de 2024. A aprovação contou com 94% dos votos favoráveis. Lembrando que nesse balanço a gente só tem problema, né? Como, por exemplo, o maior déficit da história do clube, que está na casa dos 287 milhões de reais, além dos gastos excedidos em mais de 15% no ano passado. Essa aprovação envolve que algumas medidas sejam adotadas, tá? Uma delas é a criação de uma nova comissão que terá foco de acompanhar as finanças do clube todos os meses. O clube ainda terá um profissional ali responsável por se encarregar diariamente aí da parte orçamentária. Lembrando que a dívida do São Paulo total, né, é de quase 1 bilhão de reais. No dia em que os mandatários, né, começarem a ser responsabilizados e arcar com o próprio patrimônio em caso de quebrar o clube, aí veremos um futebol brasileiro melhor, né? Porque hoje os caras viram presidentes, afundam os clubes, tem uns que até roubam e nada acontece. E os caras continuam lá dentro, inclusive, viu? Ontem o São Paulo acertou mais uma renovação de contrato, mais uma grande promessa das categorias de base de Cotia assinou o novo vínculo. Trata-se do meia Pedro Ferreira, campeão da Copinha deste ano. O jovem de apenas 18 anos assinou com o São Paulo até maio de 2029. O antigo vínculo era até setembro do ano que vem, tá? O Pedro, ele é um dos grandes destaques do time sub-20 do São Paulo, comandado por Alan Barcelos. Inclusive, ele jogou a final da Copinha contra o Corinthians e foi muito bem. Nesse ano, Pedro Ferreira fez 20 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, né? Mas aquele cara ali dá motorzinho do time. Olho nele, viu? Porque é muito bom jogador, é um talento puro e eu tenho certeza que esse aí vai vingar muito em breve, viu? Atenção, informação importantíssima que pode animar quanto à reforma do Morumbi. Uma das questões que impedem a reforma é o tal córrego que passa por debaixo do estádio. Há alguns dias surgiu uma notícia de que a canalização do córrego Antonico não seria realizada, não iria acontecer, porém, essa semana tivemos esclarecimentos sobre o caso. O secretário municipal de São Paulo confirma a canalização. Em entrevista, o secretário disse o seguinte, abre aspas, é bom a oportunidade de esclarecer uma situação que tem aparecido nas redes nos últimos dias. O projeto prevê uma canalização desde o início, em que a gente não abre a vala, feito o túnel liner. Não sabemos exatamente porquê, mas surgiu a informação de que a canalização não seria mais feita. Na
verdade, se vocês forem lá, vocês verão a canalização está sendo feita e toda a água que descia por dentro do Morumbi agora passa a ser por fora, fecha aspas. A previsão do término, né, e das obras é que aconteça ali no final de 2026. O secretário afirmou que o São Paulo não vai sofrer mais com alagamentos a partir disso e ainda disse que o rebaixamento do Morumbi não chegaria nem ao mesmo no nível da galeria. Essa é uma excelente notícia para quem ainda tem esperança da reforma do estádio do Morumbi. Mesmo que não seja realizada a reforma, já é uma boa notícia, né, rapaziada? Até porque não teremos mais aqueles antigos problemas de alagamentos que afetavam o estádio social. A gente já chegou até a ver, por exemplo, banco de reservas alagado, já chegamos a ver vestiários também sendo afetados por alagamentos, né, os vestiários do Morumbi, a gente já viu algumas vezes isso, né, rapaziada? Então, com essa canalização, esse problema aí finalmente será resolvido. Quanto à reforma do Morumbi, o projeto já está pronto, né, já foi entregue pela W Torre, vai custar algo em torno dos 1,5 bilhão de reais com a cobertura, que é a maior parte do custo. Ainda não se tem uma aprovação, e essa questão, inclusive, está no final da fila das prioridades da diretoria São Paulina. Vamos aguardar, tá? Ainda há um pingo de esperança, afinal, ela é a última que você tá ligado, né? Acho que, apesar do pessimismo de muitos quanto à reforma do Morumbi, essa reforma ainda não está totalmente descartada, ok? Vamos torcer para que realmente aconteça. O projeto é para que fique pronto em 2030, ano do centenário do clube. Só que tem aquilo que eu já informei para vocês anteriormente, em outros vídeos, né? Porque imagina o São Paulo ficar 2, 3 anos ou 3, 4 anos sem o Morumbi. Imagina o tanto de grana que o São Paulo vai perder de receita, não só com bilheteria, mas com eventos, com shows e por aí vai. Então é algo assim que realmente preocupa. A gente quer reforma, só que e o preço que vai custar não só da reforma, mas o que o São Paulo irá deixar de arrecadar por conta da reforma? É algo a ser muito bem pensado, muito bem planejado. Vamos aguardar. Já faz mais de meses aí que o Luan foi reintegrado ao elenco, né? Ele vem treinando forte e treinando muito bem, viu, nação? Evoluindo bastante. Apesar disso e da necessidade do elenco curto, Luan ainda não foi relacionado para nenhuma partida. E tem gente que ainda acredita nas desculpas do tal elenco curto, que não tem opção. Tem opção, mas certas pessoas não aproveitam o que tem ali de alternativa. Vale lembrar que o Luan perdeu mais de 12 quilos desde que foi reintegrado. Inclusive, olha só como ele tá fininho nessa foto. Foto essa tirada no treino de ontem no 70 Barra Funda. Apesar disso, e repito, da necessidade, parece que Luan está fora dos planos da comissão técnica de Luiz Beldia. Todos sabem que o São Paulo vai mandar mais jogadores embora na próxima janela. E segundo o Jorge Nicola, Luan está na lista de dispensa do tricolor. Lista essa que conta aí com outros nomes como Igor Vinícius e Damian Bobadilla. O Luan recebeu ofertas no começo desse ano, mas acabou permanecendo no São Paulo. Inclusive o Vitória queria sua permanência, mas não tinha grana e aí tentou ampliar o empréstimo, mas o São Paulo recusou e Luan ficou meses treinando em separado. Me diz aí se não foi uma baita de uma sacanagem o que fizeram com o Luan. Pô, você não vai utilizar o cara, não quer emprestar o cara e vai deixar o cara treinando separado? Enfim, tem jogo contra o Vasco da Gama na quinta-feira. Será que finalmente o Luan será relacionado para essa partida e para uma partida pelo menos desde que voltou a treinar com o elenco? Vamos aguardar. Você daria mais uma chance para Luan? Relacionaria pelo menos ele para ficar pelo menos no banco de reservas contra o Vasco da Gama? Comente aqui abaixo. Repito, não adianta falar que não tem jogador. Não adianta falar, não temos opções pro meio de campo. Tem opção. Agora, se certas pessoas, que eu não citarei o nome, não quer utilizar, aí já é outra história, né? E a paralisação para o Super Mundial de Clubes da FIFA trará novidades no São Paulo. A diretoria planeja fazer algumas mudanças no elenco, tá? O clube projeta ao menos 3 saídas e no máximo 3 chegadas. As saídas vocês já sabem muito bem, né? Luan, Igor Vinícius, Bobadilla, além do Lisiero, que não foi reintegrado e vai sair. Então já tem 4 praticamente saídas seladas. Só que ainda poderemos ter vendas maiores. Aí aparece o Pablo Maia e o Matheus Alves como opções. Ou seja, o São Paulo pode ter 5, 6 saídas na próxima janela de transferências, tá? Lucas Ferreira também vai recebendo sondagens e receberá a proposta da Europa. Outro que receberá ofertas é Ian Francisco. Desse aí eu vou falar mais pra frente ainda nesse vídeo, fica até o final.
Quanto às chegadas, o São Paulo entende que precisa de 3 atletas de posições e características diferentes. O clube quer um centroavante, um atacante pelos lados do campo e um meia. Zubeldia alega que precisa de jogadores de velocidade, gente. Isso visando um elenco mais competitivo para as disputas que terá Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Até mesmo um meia com característica do Lucas, de condução, velocidade, é alvo do São Paulo no mercado. Mudanças acontecerão e o São Paulo já até negocia a contratação de Carlos Vinícius, nada certo ainda. Quanto aos outros setores, não vazou nenhum nome até o momento. Um dos desfalques mais importantes do São Paulo hoje é o Oscar. Quando finalmente a gente tem um meia de criação com qualidade, ele desfalca o time por lesão, problemas físicos, né? Ou até joga como ponta esquerda, tirando toda a característica dele e colocando ele para ficar marcando lateral. Porque o nosso treinador, convenhamos, nosso treinador é um gênio, né? Entende muito. No treino de ontem, né? E hoje, o Oscar foi a campo, apareceu no CT da Barra Funda no gramado. A informação que chega é que o Oscar não tem mais nenhuma lesão. Contudo, ele só voltará a atuar pelo São Paulo após o Super Mundial de Clubes da FIFA. A ideia do clube é não correr nenhum risco com o meia. O craque está se recuperando muito bem, evoluindo bastante. O monstro está saindo da jaula. Internamente entende-se que não compensa colocar ele para jogar na quinta-feira contra o Vasco da Gama. O melhor seria esperar Oscar estar 100% após o Mundial. Oscar está seguindo ali um cronograma especial e bem minucioso para retornar tinindo. Se tem todo um cuidado especial com o Oscar, né, que veio do futebol chinês, que é um futebol menos intenso do que o futebol brasileiro. Aí o gênio do treinador coloca o Oscar em um campo chuvoso, pesado, deixando ele jogar 90 minutos contra o Náutico. Gênio. E olha que tem gente que passa o maior pano pra esse gênio da bola, viu? Vou te contar, viu? Tem que gostar muito de ilustrar a bola de treinador pra passar pano pra algumas situações, né? Pensando em grandes vendas, o São Paulo vê Rian Francisco como uma opção para fazer grana. Aliás, o treinador não o utiliza em campo, assim só está se desvalorizando o atleta, né? Então, o melhor seria realmente negociá-lo antes que o valor de mercado despenque ainda mais. O Paris Saint-Germain já demonstrou interesse na contratação de Rian Francisco. O clube francês acompanha de perto a situação do atacante, grande destaque de Cotia. Inclusive, eles já planejam fazer uma proposta oficial por Rian ao São Paulo. O PSG trouxe ali representantes deles, né, para assistir o jogo do Rian Francisco contra o Cruzeiro no Morumbi. Montpellier, Ajax e Olympique de Marseille também estão de olho na grande joia de Cotia. Até agora não chegou nenhuma proposta oficial por Rian Francisco, apenas sondagens mesmo, mas clube e o seu staff estão cientes que chegará a proposta em breve. O maior interessado é o Paris Saint-Germain, até porque Luiz Henrique busca jogadores promissores, né, para lapidar e fazer grana depois, obviamente. Afinal, eles conquistaram a Liga dos Campeões com grandes promessas, né? Enfim, vamos perder mais um grande talento porque o treineiro não sabe usá-lo. Essa é a nossa realidade. Já perdemos aí o William Gomes a preço de banana. O próximo será Rian Francisco, também vai sair a preço de banana. E depois o Lucas Ferreira, e depois o Matheus Alves. Tudo porque não sabem lapidar e utilizar o potencial desses moleques, né? Enfim, obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Um vídeo mais... Ele atuou pela seleção da Venezuela e venceu a Bolívia por 2-0. Ele foi um dos destaques da seleção venezuelana. Olha só, ele teve 3 cortes na partida, 3 interceptações, 3 desarmes, passes longos certos. Ele tentou 6 e acertou 3. Duelos ganhos de 8, ele ganhou 5. Então teve um bom aproveitamento na partida. Foi um dos melhores em campo aí, o Ferrarese, nosso zagueirão, que eu gosto demais, rapaziada. E como vocês sabem, o São Paulo possui hoje uma dívida de 1 bi. E foi levado um estudo bem interessante do Grupo Galápagos e também da Outfield, que são as consultorias, levando ali o tempo que os clubes da Série A vão levar para zerar as dívidas, né, que eles possuem caso adotem uma medida. E o São Paulo estaria na 9ª colocação dos clubes da Série A. No caso do São Paulo, o tricolor demoraria 7 anos e meio para zerar a sua dívida, caso direcionasse 20% do que arrecadam para esse fim. Então, tudo que o São Paulo recebe, tira ali 20%, leva para quitar dívidas,
o São Paulo demoraria se adotasse essa medida, essa prática. Durante 7 anos e meio, o São Paulo conseguiria zerar totalmente as suas dívidas. Então, para você ver que é um tempo muito longo, né, para o São Paulo zerar o que tem de dívida hoje. E o Casares, em entrevista recente, ele disse que o São Paulo poderia sonhar, né, com grandes contratações, disputando com Palmeiras, Flamengo daqui 2, 3 anos. Então, para você ver que o que ele disse não é bem assim, tá? Só você pegando esse estudo, a gente até levou aqui para vocês quando ele comentou sobre isso nessa semana, né? Eu falei, galera, não é tão simples assim, né? O que o Casares está falando, ele falou isso lá em 2021. Estamos em 2025. Ele dizia que em 2023, 2024 e 2025 o São Paulo estaria voando. E olha só a situação que o São Paulo se encontra hoje. Muito pior do que quando ele recebeu o São Paulo, né? Porque a dívida do São Paulo quase dobra, né? É impressionante. Então, cara, olha só o tempo que leva. Então, para vocês não criarem muita expectativa com o São Paulo daqui a 1 ou 2 anos, igual algumas pessoas até levaram, né? Eu vi que teve pessoas que comentaram que daqui a 1 ano o São Paulo vai poder fazer boas contratações. Calma, não é bem assim não. Não é bem assim, é só olhar esse estudo aqui que revela muito bem a nossa situação, né? Isso é referente à dívida, né? Enxugando realmente tudo que tem que enxugar, não errar em contratações, não pagar caro em zagueiro que querem pagar quase 30 milhões. Então, precisa também ter uma atitude inteligente, principalmente em contratações, tá? E olha só, e ele falou também, o Casares, em entrevista ao Tabet no UOL, a gente até repercutiu algumas coisas do que ele disse durante a semana, né? E ele falou referente ao name rights do Morumbis. Sobre o atual contrato do São Paulo, o Casares disse o seguinte, que o São Paulo fez 3 anos e acha que foi uma inteligência do clube, porque geralmente os name rights se faz por uma década. E ele disse também que o São Paulo fez um contrato curto, no caso, né? Sabendo que iria pegar bem o nome. E depois o São Paulo viria a possibilidade de renovar em outras condições. E no final ele deixou claro que espera que o São Paulo consiga a renovação. E aí, você apoia a renovação do Morumbis? Comenta aqui, quero muito a sua participação. E agora o São Paulo tem também um outro detalhe que está encerrando com a New Balance, que é a questão de exclusividade com a marca. O contrato de exclusividade tem duração de 2 anos, onde está encerrando no final dessa temporada. A partir do ano que vem, a New Balance poderá patrocinar uma outra equipe junto com o São Paulo. O São Paulo possui o vínculo até dezembro de 2027 pela produção dos uniformes do time masculino e patrocinar um outro clube, né? Sinceramente, para mim não faz diferença nenhuma. O que vale é o que está em contrato. Se o São Paulo tem um bom contrato com a marca, com a empresa, eles não vão vacilar com você. Então, para mim, não muda nada se patrocinar um time só, ou 10. Para mim, o que vale é o que está em contrato. Se cumprir o que está em contrato, cara, tá show e bola para frente. Bom, olha só, o São Paulo renovou um contrato importante com mais uma joia da base, que foi campeão da Copinha dessa temporada. Agora, a bola da vez foi o meia Pedro Ferreira, de 18 anos. O novo vínculo com a joia vai até o ano de 2027. A renovação é bastante importante porque o jogador tinha só mais 1 ano de contrato, então o São Paulo já evita um certo problema. O jogador vem se destacando e há uma expectativa interna de crescimento e ascensão desse jogador. E o meia Paul Fernandes, que era o sonho de consumo de Luiz Biodi aqui no São Paulo, daí depois teve toda aquela enrolação com o Boca e tal, ele acabou indo para o Fortaleza. E o jogador não conseguiu desempenhar um bom futebol e foi até um fracasso do atleta aqui no Brasil até então, né? Então era um jogador que o Zubeldia queria muito no São Paulo e não deu certo no Fortaleza e acabou rescindindo o seu contrato, ficando livre no mercado. Então virou hoje uma oportunidade de mercado caso o São Paulo queira, né, tentar de novo uma investida no atleta. Hoje, graças a Deus, não há informações de que o São Paulo esteja interessado no Paul Fernandes. Como saiu notícia nesses últimos dias, o São Paulo tem interesse em trazer um ponta, um atacante, que não é novidade, um centroavante e mais um meia, né? Então, o Paul Fernandes hoje não deve ali encaixar no que o São Paulo necessita hoje. Ainda bem, né? Para mim, é um jogador bem fraquinho, não é nada demais, mas está livre no mercado agora.
Será que foi um livramento do São Paulo? Aparentemente sim. E aí, você aceitaria hoje Paul Fernandes? Comenta aqui embaixo. Eu não, né? Deixa de boa do jeito que tá. Se for para trazer Paul Fernandes, é melhor apostar no Luan, que já tá no São Paulo, né? E uma outra oportunidade surgiu no mercado da bola. Segundo a página Transferências 24 horas, rapaziada, o atacante inglês do Newcastle, Callum Wilson, de 33 anos, é um centroavantão, né? Ele foi oferecido para alguns times aqui do Brasil. E segundo o portal, a pedida salarial do jogador para jogar aqui no Brasil estaria na casa de R$1.200.000. O contrato dele está acabando no final desse mês, aí ficaria livre no mercado, pessoal. Seria uma oportunidade aí, tá? Um jogador que não vem em uma boa temporada, sofreu com algumas lesões, né? E acabou que não se destacou tanto em 2025. E aí, você acha que seria uma boa apostar em um atacante inglês de 33 anos? Já em fevereiro agora, ele vai completar 34 anos, já tendo uma certa idade. Se a gente for olhar a questão salarial para um atacante, né? Não foge muito disso, né? Nos tempos de hoje, principalmente aqui no Brasil. Não foi informado quais times até o momento ele foi oferecido. Não sabemos se o São Paulo está entre esses clubes. Mas sabemos que o São Paulo procura um atacante. Isso não é novidade para ninguém. E o São Paulo também tem a intenção de trazer um jogador com essa idade que ele tem, né? De 33 anos, partindo para 34 já. Então, esse é mais ou menos o perfil que o São Paulo busca, pagando somente salário também, né? Não pagando luva e tal, que isso é entre aspas, porque sempre pode estar diluído em um salário, né? Eventual de qualquer atleta aí que o São Paulo acabe acertando. Então, hoje, o que o São Paulo busca, né? Está mais ou menos parelho, até com o Carlos Vinícius, que hoje estaria também cobrando mais ou menos R$1 milhão para jogar aqui no Brasil. Eu sinceramente não me lembro de ter visto algum jogo desse jogador, desse inglês, Callum Wilson, sinceramente não lembro, não sei falar para vocês se ele é bom ou não, se é uma boa, tá? Sinceramente não sei, mas eu vi algumas pessoas comentando que ele é melhor do que o Carlos Vinícius. Ele é um bom finalizador, tem também um bom jogo aéreo, né? Que se destaca bastante esse tipo de jogada com ele. Então, vira uma opção talvez viável para o São Paulo, talvez conversar ali para diminuir um pouco o salário, né? Como eu disse para vocês, ele foi oferecido para alguns times aqui no Brasil. Não sabemos até o momento, tá? Se um dos clubes tem o São Paulo no meio, tá? A gente não sabe, não dá para a gente afirmar isso por enquanto para vocês. Eu tentei apurar um pouco mais essa informação, mas por enquanto sem resposta, tá, rapaziada? Mas aí, você conhece esse atleta? Seria uma boa? Ele está avaliado hoje em 8 milhões de euros, segundo o Transfer Market, mas esse valor certamente aí não vai existir aqui no Brasil, ainda mais livre no mercado, se oferecendo para alguns times, então não tem esse valor, tá? É um valor estimado do mercado e tal, mas ninguém vai pagar isso, né? É um jogador de 33 anos, quase 34, mas é uma opção aí de mercado. Vale a pena? Deixe sua opinião aqui embaixo, eu vou ficando por aqui. Essas são as informações de hoje, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Trouxemos no Bola VIP Brasil, as conversas entre Corinthians e Igor Vinícius estão avançadas. O jogador foi liberado pelo São Paulo, que não pretende renovar seu contrato, que vai até o final desta temporada. O alvinegro paulista é o principal interessado, aproveitando o fato do lateral direito não estar nos planos do tricolor, que já tentou negociar sua saída para outros clubes como o Atlético Paranaense anteriormente. Há relatos de que as bases salariais já foram alinhadas, restando detalhes sobre o tempo de contrato para a concretização da transferência. A expectativa é que a negociação seja finalizada em breve, com o jogador se juntando ao elenco do time rival para a sequência da temporada. No entanto, a torcida do São Paulo aprova sua saída para o Corinthians, mas pede a vinda do meia Igor Coronado em uma possível troca. O atleta não vem sendo tão utilizado no time do Parque São Jorge e, segundo os tricolores, poderia dar certo na equipe de Luiz Ubeldia. Entretanto, apesar dos pedidos da torcida tricolor, a diretoria são paulina não demonstrou interesse em Coronado, seja como uma possível troca com o lateral direito ou até mesmo uma contratação em um negócio distinto.
O meia do Corinthians vem sendo pouco usado pelo treinador Dorival Júnior e poderia ter sua saída facilitada do time e ganhar espaço no São Paulo. No entanto, seu salário mensal de R$ 2 milhões poderia ser um empecilho em uma eventual negociação com a equipe do Morumbis. E você, torcedor, o que acha da situação de Igor Coronado? Deixe sua opinião nos comentários.